Bom, primeiro culto do ano, é uma alegria a gente ter a oportunidade de iniciar o ano na presença do nosso Deus. E temos conversado como igreja desde o último domingo sobre reavaliar e recomeçar. Antes da gente propriamente começar a conversar sobre o tema, eu convido você a mais uma vez fechar seus olhos e nós pediremos a direção de Deus para esse instante. Deus de amor e de imensa bondade, Tu és um Deus rico em graça, misericórdia e poder, Senhor. E nós cremos, Pai, que a Tua palavra foi inspirada por Ti, de maneira que todos aqueles homens, Pai, que foram movidos por Ti para escrever o texto bíblico, registraram aquilo que vem do Teu coração. Assim nós cremos. E nesse instante, Pai, onde nós abrimos a Tua palavra com o desejo de ouvir a Tua voz, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo. Que as verdades das Escrituras possam ficar muito claras aos nossos olhos e aos nossos corações. De maneira, Pai, que de fato nós sejamos alcançados e persuadidos pelo Teu Espírito Santo a vivermos de acordo com o Evangelho. Toma-nos nas Tuas mãos, abençoa esse tempo de leitura, de exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu tomar um gole d'água, gente. Bom, o pessoal do lado esquerdo, meu lado esquerdo, vai reparar que eu não vou olhar muito para vocês. Eu estou com torcicolo. Não é nada pessoal, entendeu? Mas para olhar para o lado daí eu tenho que virar o corpo todo. O lado direito está mais tranquilo, está mais confortável, né? Então, não se sintam negligenciados. Bom, temos conversado desde a última semana sobre reavaliar para recomeçar. Com a chegada de um novo ano, é completamente natural nós começarmos a fazer planos, pensar em novos desafios. Contudo, antes de seguir em frente, é fundamental você reavaliar. E é exatamente isso que a gente está fazendo nessa série de mensagens. Começamos na última semana, reavaliar para recomeçar. E a gente crê que antes de seguir em frente, é indispensável olhar para trás, olhar para o ano que acabou de se findar, pensar nos erros, perceber o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, comprometer-se a caminhar de forma diferente e adequar a sua vida e a minha vida ao Evangelho. No domingo passado, nós falamos sobre reavaliar a fé. A ideia foi a gente avaliar como andava ou como anda o nosso relacionamento com Deus. Aquilo que é mais prioritário é exatamente o nosso relacionamento com Deus. Você que não esteve aqui semana passada ou esteve na semana passada, mas gostaria de ouvir novamente a mensagem, nosso irmão Ian está postando as mensagens no Deezer e no Spotify, é isso? E aí, para procurar lá, é IPC Cast, é isso? Ó, negócio bom. Então você pode achar lá, tanto na Spotify quanto no Deezer, e ouvir no conforto da sua casa. Não fique encorajado a faltar o culto por causa disso. Isso, você vem e você ouve de novo. Né? Beleza. Hoje a gente vai pensar sobre reavaliar os relacionamentos. Relacionamentos não são fáceis. Não é simples se relacionar com outros seres humanos. Todos nós somos pessoas extremamente complexas. No curso natural da vida, consciente e inconscientemente, nós tanto ferimos os outros como somos feridos. Às vezes, sem perceber. Às vezes, sem perceber, você fala alguma coisa, ou tem uma atitude, ou tem uma postura que incomoda o outro. Em alguns momentos, a gente faz isso de propósito. Não deveríamos, como discípulos de Jesus. Mas em alguns momentos, com raiva ou incomodados, né, nós sabemos exatamente o que fazer para literalmente ferir o outro, machucar o outro. E aí, ao longo desses relacionamentos, é completamente comum a gente se machucar e a gente machucar o próximo. Eu gostaria de estar errado, e espero estar errado, mas muito provavelmente, muitos dos que aqui estão ou que me ouvem, talvez tenham começado o ano de 2020 com problemas de relacionamento não resolvidos do ano passado, por exemplo. Talvez você esteja aqui no primeiro domingo do ano, na primeira celebração do ano, começando o seu ano na presença de Deus, com situações não resolvidas. Problemas de relacionamento. Talvez você esteja brigado com alguém,
você saiba que alguém está chateado com você, ou você está chateado com alguém por alguma coisa que essa pessoa fez. A verdade é que quando a gente pensa sobre recomeçar, e o início de um novo ano é sempre o tempo de um recomeço, é importante a gente entender que não dá para seguir em frente sem ter relacionamentos restaurados. Não dá para seguir em frente sem ter relacionamentos restaurados. Então, quero convidar você, à luz do que a gente vai ler nas Escrituras Sagradas, a reavaliar os seus relacionamentos. Para tanto, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. O texto não está projetado. Mateus 18, versículos de 21 a 35. Vale Bíblia no celular, vale Bíblia no iPad, a minha está aqui no iPad, ou qualquer outro tablet. Vale até Bíblia de papel. Se você não tiver Bíblia de papel, o diácono Sardu pode fazer chegar às suas mãos, dá um tchauzinho, faz um sinal. Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Todos acharam? Mateus é fácil, gente, não é difícil de achar. No celular é mais fácil ainda. Mateus 18, de 21 a 35. Agora todo mundo já com a Bíblia aberta, ou com o celular ligado. Vamos ler? Eu vou ler e você acompanha silenciosamente na sua Bíblia, ok? Eu faço a leitura na Nova Versão Internacional, então talvez exista alguma diferençazinha, alguma divergênciazinha da tradução que você está utilizando para você. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 18, de 21 até o versículo 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Versículo 28. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O texto que nós lemos trata objetivamente da questão do perdão. O contexto imediato, ou seja, o que vem exatamente antes, é exatamente os versículos de 15 a 19 do capítulo 18. E se você ler com calma os versículos de 15 a 19, você pode fazer depois isso na sua casa, você vai perceber que Jesus está exatamente ensinando como nós devemos lidar com a ofensa quando alguém nos ofende, Alguém te ofendeu? Vai até ele de boa, tenta reconciliar, mostra o erro. Então esse é o contexto imediato. Depois de Jesus falar a respeito da maneira como a gente deve tratar a ofensa dos nossos
daqueles que nos ofendem, né? E esse pano de fundo, vem a pergunta de Pedro, a pergunta do versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Eu não sei se você alguma vez já leu esse texto, eu já li esse texto algumas vezes, muito provavelmente muitos de vocês já leram esse texto, ou já ouviram esse texto. Mas é interessante notar que a pergunta de Pedro já vem com uma sugestão de resposta. Pedro não apenas pergunta, ele já traz na sua pergunta uma sugestão de resposta. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Né? Até quanto? Até 7 é um bom número. 7 é um número generoso, é um número assim, longânimo. Se eu perdoar 7, né, eu já serei uma pessoa, por assim dizer, bondosa, misericordiosa. Humanamente falando, a gente poderia dizer que 7 é um número considerável, né? Imaginem, gente, a pessoa 7 vezes ofende a você e você pega e perdoa, e reconcilia, e caminha, e aí a pessoa vai e você perdoa. Humanamente falando, é um padrão até que a gente pode considerar de uma pessoa bondosa, misericordiosa. É interessante porque a pergunta, de certa forma, assemelha-se à pergunta que nós fazemos ou ao princípio que nós estabelecemos quando lidamos com a ofensa dos outros. Quantas vezes eu ouço pessoas estabelecendo limites para o perdão? E talvez você já tenha feito isso. Em alguns momentos da minha vida eu já me peguei fazendo isso. Conversando sobre determinados assuntos, quem nunca viu assim, se é comigo não tem perdão. Olha, isso aí extrapolou os meus limites de perdão. Extrapolou a minha capacidade de perdoar. Se é comigo, não tem perdão. É muito comum, por exemplo, quando nós conversamos sobre infidelidade conjugal, ou ouvimos alguém falar sobre infidelidade conjugal, é muito comum as pessoas, né, virarem, eu não estou falando que não seja uma ofensa grave, é uma ofensa extremamente grave, mas é muito comum as pessoas, às vezes, nem vivenciaram aquela situação, já de bate-pronto, falam assim, não, isso eu não perdoo. Isso eu não teria condições de perdoar. E ao fazermos isso, de certa forma, nos assemelhamos a Pedro. Parece que Pedro queria estabelecer um limite de quantidade. Nós estabelecemos limites de quantidade e de gravidade, né? Às vezes não precisa nem ser 7. Mas se for grave, basta uma para... Não, deu ruim. Então parece que em todo instante nós temos essa tendência de tentar estabelecermos limites para a questão do perdão, para a questão das ofensas que os outros nos causam. Meses atrás eu faço curso de noivos, né, com casais que estão pretendendo se casar ou tendo o desejo de se casar, e conversando com um casal, eu e minha esposa, que se prepara para o matrimônio, e aí a gente falava exatamente sobre o perdão, ao passo que um deles levantou e falou assim, não, eu tenho muita dificuldade de perdoar, assim, para mim, eu sou de boa, mas se a pessoa errar de novo comigo, eu dei uma chance, a pessoa foi reincidente, para mim acabou. E aí, eu achei que eu iria ter que falar só com ele nesse momento, mas aí a outra parte vira e fala a mesma coisa. Comigo também é assim. Comigo também é assim. É só uma chance. É só uma chance. Errou. Se a pessoa cometeu um mesmo erro mais de uma vez, uma segunda vez, para mim acabou. E aí eu ouvi, né, eu e a Aline estávamos ali ouvindo, e com toda a delicadeza, né, vocês sabem que eu sou bem delicado, eu falei assim, muito legal, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês, dependendo do que eu vou falar e do que vocês vão dizer, né, a gente continua na caminhada. Eu falei assim, casamento que não pressupõe a existência da necessidade de perdão, não tem página 2, para na página 1. Simples assim. Se não existe perdão, se essa possibilidade não é nem ao menos considerada,
se a gente se fecha completamente para a possibilidade, para a realidade de que às vezes as pessoas nos causam danos ou nos trazem ofensas, repetem erros com a gente, essa é uma realidade, gente. Eu não estou falando que seja uma realidade fácil, eu não estou pintando um mundo cor-de-rosa, mas essa é uma realidade. E se cada pessoa só tiver um sonho, porque eu falei da questão do casamento, mas a gente está pensando de relacionamentos, mas se cada pessoa com a qual você se relaciona só tiver uma chance, você vai deixar um rastro de destruição para trás e nunca vai se relacionar com ninguém. Às vezes a gente é altamente intransigente nesse sentido, não, só tem uma chance, mas e aí? Já te aviso logo, a pessoa vai desperdiçar essa uma chance que você deu para ela. E para que o relacionamento continue a ser escrito, tem a página 2, página 3, página 4, página 5 e por aí vai, é fundamental a realidade e a necessidade do perdão. Então, com toda a delicadeza, eu falei para aqueles jovens que estão já se preparando para o casamento, eu falei assim, olha, essa é uma questão complexa. Se vocês já entram no casamento indispostos a perdoar quando os outros repetirem o erro, quem é casado aqui, levanta a mão. Um bom número, pode baixar. Quantas vezes o seu cônjuge já cometeu um mesmo erro com você? Você se identifica com isso? E você, quantas vezes já cometeu o mesmo erro com o seu cônjuge? Você se identifica com isso? Imagina se fosse uma chance só. Game over, né? Acabou, não tem página 2, não tem página 3. Morreu. Voltando para o texto, diante da pergunta de Pedro, né? Qual o limite para o perdão? 7 vezes é um bom número. Jesus dá uma resposta que coloca em xeque essa proposta aparentemente bondosa, ou humanamente bondosa de Pedro. Ele apresenta o padrão do Evangelho. Versículo 22. Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Perceba que ele joga o padrão lá em cima. Ele rompe com a ideia de limites para o perdão. Ao falar de 70 vezes 7, a expectativa de Jesus não é de que Pedro pegasse um papel, uma caneta e começasse a fazer uma multiplicação ali e chegasse a 70 vezes 7. 70 vezes 7, aí o pessoal que é bom da matemática? 490. Não era essa a expectativa de Jesus, não. Então são 490 chances. Não. Mas é de colocar um número tão amplo e uma proposta tão ampla que tivesse a ideia de uma plenitude, de um perdão que não tem limites. A ideia não é de que Pedro fizesse uma multiplicação e chegasse a um número exato. O perdão não pode ter limites. O Deus Filho, Jesus Cristo, tinha plena consciência do quão radical era esse ensinamento. E exatamente por isso ele conta uma parábola depois, ele conta uma história depois, para exemplificar, para ilustrar para quem estava ouvindo aquilo que ele está dizendo. A parábola que ficou conhecida como parábola do credor incompassivo. Quem tem a João Ferreira de Almeida é credor incompassivo. Na NVI falam de servo impiedoso, né? E o que diz, e o que nos conta a parábola a partir do versículo 23? Ela começa dizendo, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Então a parábola começa nos contando que um rei resolveu acertar conta com seus servos. E um desses servos tinha uma enorme dívida. No original grego, fala de 10 mil talentos. A João Ferreira de Almeida preservou essa ideia, 10 mil talentos. Você não sabe quanto vale talentos, é difícil a gente calcular. O comentário Esperança do Evangelho de Mateus afirma que a dívida muito provavelmente correspondia a algo aproximado entre 174 toneladas de ouro. Coisinha pouca, né? A gente pode dizer que se trata de uma dívida impagável. É uma dívida impagável. E ali, tendo uma grande dívida, uma dívida impagável, e não tendo recebido o seu dinheiro, o que o rei planeja fazer?
o rei da parábola, o rei da história? Fazer exatamente aquilo que a lei do Antigo Testamento lhe permitia. Vender o devedor, sua família e seus bens para quitar a dívida. No Antigo Testamento, alguém que não tinha condições de pagar uma dívida poderia ser vendido como escravo. No final de 7 anos, né, ele pegava e era liberto, porque era uma escravidão que não tinha a ver com preconceito ou coisa do tipo, mas tinha a ver com a escravidão por dívida. Então, como se você vai ficar durante um período, você vai trabalhar, né, durante esse período, findado esse período, você volta a ter a sua liberdade. E é exatamente essa figura que Jesus está trabalhando na parábola. Versículos 26 e 27. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então a parábola nos conta que diante dessa dívida impagável, uma dívida que a gente tem até dificuldade de mensurar, o servo implorou insistentemente, pediu que o senhor tivesse paciência, prometeu pagar a dívida que era impagável. Tem paciência que com certeza eu te pago. 174 toneladas de ouro. Eu te pago. É só ter paciência. E o mais surpreendente é que diante disso, o rei da parábola, tomado por compaixão, ele resolve cancelar a dívida e deixar o servo ir. Você já percebeu que o rei da parábola, ele não aceita a proposta feita pelo servo? Pode ter paciência que eu vou te pagar. Ele não faz um planejamento de parcelamento. Não, vamos fazer um parcelamento aqui. Vai pagar em 50, 60, 100, 200 anos. Ele não faz um planejamento. Ele simplesmente cancela a dívida. Sabendo que aquela dívida era uma dívida que nunca seria paga, que não tinha como ser paga, que não existia a possibilidade de ser paga, o rei da parábola tem compaixão e cancela a dívida e deixa o servo ir. O rei não acreditou na promessa de que o servo quitaria a dívida. Ele sabia que se tratava de uma dívida impagável. E a única forma de resolver dívidas impagáveis é abrindo mão de receber. Não existe outra forma. Dívidas impagáveis, para serem resolvidas de maneira satisfatória, elas precisam ser canceladas. E o devedor precisa sair impune. Agora atenta porque eu vou te falar. É exatamente assim que Deus fez e faz com você e comigo. Nós somos homens e mulheres falhos, imperfeitos. Nós somos pecadores desde o nascimento. Pela nossa natureza, nós buscamos viver de acordo com a nossa vontade, para a nossa própria glória, ao invés de viver para a glória dele, de acordo com a vontade dele. Os nossos pecados são graves ofensas, geram inimizade entre nós e Deus. E aí o que o Evangelho nos diz? O Evangelho nos diz que essa dívida que nós tínhamos com o Criador era uma dívida impagável. Porque se nós tivéssemos que pagar pelos nossos pecados, nós seríamos eternamente expulsos da presença desse Deus. Por isso, sendo rico em graça e misericórdia, com coração cheio de compaixão, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que ele morresse na cruz no nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados, pagando a dívida impagável que você e eu temos. A dívida era impagável, nós não teríamos como pagar. Mas Deus providencia uma maneira, uma forma. A dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. É isso que o Evangelho nos diz. O Evangelho nos diz que nós estamos em débito com Deus por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados são ofensas a Deus. E que isso precisa ser pago por alguém. E se Deus cobrar essa dívida de nós, nós seríamos eternamente banidos da sua presença. Porque não temos como pagar.
Não adianta a gente tentar fazer boas coisas, achando que a gente pode se justificar diante de Deus com as nossas boas obras. Ah, eu sou uma pessoa direita, honesta, um bom pai, um bom marido. Certo, isso tudo é muito bom, é muito importante. Mas o que o Evangelho nos diz é que quem descumpre um único mandamento se torna réu da lei por inteiro. A dívida é impagável. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Deus, na sua graça, na sua misericórdia, age com compaixão e paga a dívida no nosso lugar, enviando Jesus Cristo. Versículos 28 e 29. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. É interessante porque a parábola continua e diz que aquele homem que acabara de ser perdoado, acabara de ter sua dívida impagável perdoada, ele sai dali e no caminho ele encontra um conservo. E esse conservo tinha uma dívida com ele. Não se trata de uma dívida pequena. Às vezes a gente acha que é uma dívida pequena. Não é uma dívida pequena. 100 denários eram 100 dias do trabalho do trabalhador braçal. Então, assim, é uma dívida considerável. Perfeito? 100 dias de trabalho não é uma dívida pequena. Mas, embora não fosse uma dívida pequena, se comparada à dívida impagável, que ele acabara de ter sido perdoada, aquele valor era absolutamente irrisório. Não dá para comparar 100 dias de trabalho de um trabalhador braçal com a quantidade da dívida impagável que tinha sido perdoada. E aí o texto continua e nos diz que o conservo suplicou, pediu tempo para pagar a dívida. Contudo, o versículo 30 diz que aquele que acabara de ser perdoado agiu sem nenhuma misericórdia e mandou lançar o devedor na prisão até que ele pagasse a dívida. Versículos 31 a 34, para caminhar para o final aí da parábola. A parábola termina dizendo que algumas pessoas viram a atitude desse servo. Eu vou ler. Quando outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse o que devia. Então, as pessoas que estão ali à volta veem o que está acontecendo, veem que aquele que acabara de ser perdoado, de ter uma grandiosa dívida perdoada, quando chega na hora dele perdoar, ele age de maneira diferente. Incomodados com isso, eles vão ao rei e fazem uma denúncia. E aí o rei chama o servo, o repreende severamente e o entrega na mão dos torturadores por causa da dívida que ele tinha. Contudo, antes de entregar aos torturadores, ele faz àquele homem uma pergunta muito importante, quando a gente trata da questão do perdão na perspectiva do Evangelho. Vamos juntos? Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Vamos de novo? Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Essa pergunta é a pergunta, sob a minha percepção, central para a gente entender tudo o que Jesus está dizendo nesse trecho final. A parábola, a fala a respeito do perdão. Essa pergunta é fundamental. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Porque com ela a gente aprende algo fundamental. Vamos juntos? Quando entendemos verdadeiramente a misericórdia e a graça de Deus conosco, tornamo-nos capazes de ser misericordiosos e graciosos com os outros. O que Jesus faz
é apontar para o fato de que a nossa falta de misericórdia tem a ver com a nossa falta de compreensão da necessidade de misericórdia que nós temos. A dificuldade de perdoar ao outro tem a ver com a dificuldade de compreender o quanto nós precisamos de perdão. E aí Jesus se utiliza de uma parábola, e ele fala assim, olha, existia um homem que devia muito, tinha uma dívida impagável, e essa dívida foi perdoada, foi cancelada, e o rei deixou ele ir sozinho, ele seguir viagem, ele seguir em frente. O rei abonou essa dívida, deixou a dívida para lá, e ele sai dali. E ao encontrar o conservo que devia uma quantia, que tinha sido uma quantia razoável, mas era absolutamente irrisória se comparado, né, à dívida anterior, o servo age de maneira diferente. Meus irmãos, o que está em jogo aí é a gente se perceber. É a gente olhar que todas as vezes que a gente diz assim, não dá para perdoar, a gente ouve Deus fazendo a mesma pergunta para a gente, você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Porque se de fato a gente entende o quão carente, o quão necessitados, quanto nós precisamos de perdão, o quanto Deus é misericordioso, é difícil haver espaço para a gente se negar a perdoar. Grande parte das vezes na Bíblia onde Jesus fala sobre o perdão, ele atrela a figura do perdão que nós damos ao perdão que nós recebemos de Deus. É um desdobramento claro. Por isso, quando a gente entende verdadeiramente a misericórdia e a graça de Deus conosco, quando a gente entende que você é aquele servo, você é aquele servo com a dívida impagável, uma dívida que você não tinha como pagar, essa dívida é com Deus e Ele quitou essa dívida, Ele perdoou a sua dívida. Quando você entende isso, naturalmente, quando você sai daqui e começa a caminhar, outras pessoas fazem coisas contra você, coisas que você não gosta, mas tendo em vista o grande perdão da dívida impagável que você recebeu, naturalmente você se torna capaz de ser mais misericordioso, de ser mais gracioso com os outros. Porque você entende o quão necessitado de misericórdia e graça você é. O que nos torna relutantes em perdoar é o nosso olhar extremamente criterioso de juízes, como quem olha de cima para baixo para o outro e fala assim, não, isso aí. Mas quando a gente se vê na mesma situação que o outro, eu também sou devedor. Eu também sou falho. Isso muda toda a história. Isso nos leva a enxergar o outro com mais misericórdia, com mais graça. Anos atrás, eu participava sobre uma conversa na liderança da igreja, uma pessoa tinha cometido adultério. E aí, antes da pessoa entrar na sala, a pessoa ia ser entrevistada pela liderança da igreja, a gente ia conversar. Antes da pessoa entrar na sala, eu achei fantástico, porque o pastor que estava conduzindo a conversa, abriu no texto bíblico e falou daquele texto onde, olha, você olhou para a mulher com um olhar impuro, se adulterou no seu coração. Logo depois de falar isso, aquele pastor virou para a gente e falou assim, olha, nós vamos receber aqui, vai entrar pela porta um irmão que cometeu adultério. Mas eu quero que a gente trate esse irmão a partir da perspectiva do que está dizendo o texto. Quem diante do texto poderia dizer que nunca adulterou? E aí, a partir do momento onde existe identificação, é possível haver compaixão. Então, quando você se identifica como alguém que foi verdadeiramente alcançado pela misericórdia e graça de Deus,
você se torna mais misericordioso com o outro. É isso que está em jogo. A nossa dificuldade em ser misericordioso com o outro, em ser gracioso com o outro, tem a ver com a nossa dificuldade de reconhecer e de perceber o quanto Deus tem sido misericordioso e gracioso conosco. Assim como na parábola, a nossa dívida impagável foi perdoada, não apenas uma vez, mas diariamente. Enquanto eu meditava nesse texto, veio à minha mente o texto de Lamentações 3, versículos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. João Ferreira de Almeida, traduziu, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Será que quando você acorda de manhã, essa é a realidade que inunda o seu coração? Eu sou uma pessoa falha. Eu sou um pecador. E eu só não fui consumido porque Deus é misericordioso. E porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. E porque nessa manhã, mais uma vez, Deus escolheu olhar para mim com graça, com compaixão e com misericórdia. Porque se o seu coração estiver repleto dessa certeza, eu tenho certeza que isso vai afetar a maneira que você vai olhar para as pessoas. Isso vai aumentar o seu nível de misericórdia. Por isso, caminhando já para o fim, eu quero convidar você a reavaliar esse início de ano, reavaliar os seus relacionamentos à luz do Evangelho. Como tem sido a sua maneira de lidar com as ofensas do próximo contra você? Você se assemelha mais ao rei da parábola ou ao servo? Quem você é mais parecido? A misericórdia e a graça de Deus na sua vida estão transbordando na vida daqueles que te cercam? Você tem um olhar misericordioso para as pessoas? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Você tem um olhar misericordioso para aqueles que erram com você? Porque a pergunta do Evangelho, no texto, ela passa muito por isso. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Às vezes, as ofensas que nós causamos aos outros ou que os outros nos causam são realmente dolorosas. E eu quero concluir lembrando o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, onde a palavra de Deus nos diz para a gente amar sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa, cobre multidão de pecados. Existem muitas ofensas e muitos erros que o outro comete contra você que não tem possibilidade de reparação. Um dos maiores erros que a gente assume é a ideia de que a ofensa do outro tem possibilidade de ser reparada. Não tem. Nem tudo tem possibilidade de ser consertado. E se o nosso perdão está condicionado à possibilidade de que o outro conserte as coisas, a gente ainda não está perdoando. Ainda não é perdão. Porque Jesus, que é o padrão de perdão, ele não condiciona o perdão dele à nossa capacidade de consertar as coisas. Ele simplesmente deixa o pecador sair impune. O pecador sair impune. Por isso eu quero concluir, convidando você a reavaliar os seus relacionamentos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Reavaliar a maneira como você se relacionou com as pessoas, com seus familiares, com as pessoas que te cercam ao longo desse último ano. Você é conhecido pela sua misericórdia, pela maneira graciosa de perceber o outro, pelo olhar perdoador. Se não é conhecido, a pergunta do texto continua sendo feita. Você não deveria ter tido a mesma misericórdia do seu conservo que eu tive com você? É o que Jesus fala para a gente. Você tem tido a mesma misericórdia das pessoas que Jesus teve de você? Vamos orar?
Deus de amor e de eterna bondade, nós queremos nesse instante, Senhor, entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Pai, a verdade é que quando nós olhamos para dentro do nosso coração, nós percebemos ainda o quanto somos relutantes em perdoar os outros. Parece que a gente sempre tem a expectativa de ser compreendido, de ser amado, de ser aceito, mesmo quando a gente erra. Mas quando os outros erram com a gente, a expectativa muda. E a verdade é a gente olhar para dentro e perceber que ainda somos bem menos misericordiosos do que deveríamos ser. Pai, perdoa-nos porque a gente olha para dentro e percebe muito pouco dessa misericórdia que é Tua, que nos alcançou, sendo transbordada e afetando os relacionamentos que temos na nossa casa, na nossa família, com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho. E que nesse ano que a gente está iniciando, está recomeçando, de fato a gente assuma esse compromisso de tentar olhar para os outros e se relacionar com os outros, com o mesmo olhar misericordioso e gracioso com que o Senhor olha e se relaciona conosco. Que a gente possa viver de acordo com a verdade do Evangelho, porque um dia nós fomos alcançados pela Tua graça. Um dia o Senhor Jesus quitou a dívida impagável que nós tínhamos contigo. E nós somos profundamente gratos por esse maravilhoso amor. Que a nossa gratidão se traduza em atitude. E que as pessoas possam olhar para a gente e ver em cada um de nós o Teu amor. O amor que perdoa, que cobre multidão de pecados. Que exista perdão nos nossos relacionamentos. Que exista restauração, Pai, nas nossas famílias. Famílias iniciam um ano à beira do colapso. Casamentos à beira da ruína. Relacionamentos divididos entre irmãos, entre pais e filhos. Nós pedimos, Senhor Deus, que a Tua bondosa mão esteja estendida sobre a vida de cada um de nós, trazendo transformação. E que a gente possa desfrutar da restauração que o Teu Espírito tem para trazer para os nossos relacionamentos. Que o Evangelho faça toda a diferença, da maneira que nós cremos e sabemos que Ele faz. Em nome de Jesus. Amém.